No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Em 28 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial da Doença Rara. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai falar sobre hipertensão arterial pulmonar. Uma doença crônica, silenciosa e grave, que já acomete um número significativo da população. Mas quando descoberta e tratada precocemente, se pode minimizar os danos. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rotai. Então, bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. E pelo que você deu assim no início, assim na introdução do programa, comemora-se o dia da doença rara, mas não é tão raro assim. A hipertensão arterial pulmonar. Vamos falar um pouquinho sobre esse importante e complexo problema médico. Então, para começar, vamos ao beabá. O que é a hipertensão arterial pulmonar? Na realidade, hipertensão arterial pulmonar é um aumento da pressão na circulação pulmonar. Quando a gente fala de pulmão, a gente imagina aquele órgão cheio de ar dentro, o que é verdade. Mas também é um órgão cheio de sangue. Até porque a função dos pulmões é promoverem a troca gasosa. O que é isso? O sangue chega aos pulmões através da artéria pulmonar carregado de gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser eliminado pela respiração, que vai devolver para o sangue o oxigênio. Essa troca gasosa é fundamental para a manutenção da saúde do ser humano. A gente precisa de oxigênio nas nossas células, que é um elemento essencial para a respiração celular. Então a gente respira pelo pulmão para que o oxigênio possa, através do sangue, chegar às células. E o que é a hipertensão na artéria pulmonar? Você quer saber de uma coisa? A pressão na artéria pulmonar é muito baixa, viu, Heleno? Em torno de 20 milímetros de mercúrio. Quando a gente fala que eu tenho uma pressão normal, 120 por 80. É uma pressão normal, mas na artéria pulmonar a pressão é em torno de 20. Quando ela está acima de 25 milímetros de mercúrio, a gente já considera que existe um aumento da pressão na artéria pulmonar. E evidentemente que a pressão na artéria pulmonar é tão baixa assim, 15, 20 milímetros, para permitir que o pulmão receba uma grande quantidade de sangue. Sempre que houver uma necessidade aumentada de oxigênio, mais sangue virá para o pulmão. E a artéria pulmonar ela tem uma pressão baixa exatamente para poder comportar um volume sanguíneo maior. Quando por qualquer razão ocorre um aumento na pressão da artéria pulmonar, o coração direito, o ventrículo direito, tem que fazer um esforço maior para tentar mandar esse sangue para o pulmão, o que ele na maioria das vezes não consegue fazer, e aí começa a sintomatologia que a gente vai falar logo agora. Perfeito. Doutor Silvio, quais os fatores de risco que podem causar esse problema, hein? Em primeiro lugar, a hipertensão arterial pulmonar, Heleno, família Tupi, é o mais frequente nas mulheres. Segundo lugar, fator de risco para a doença depende do que vai causá-la. Você sabe que aproximadamente 40% dos casos de hipertensão arterial pulmonar, elas não têm uma causa conhecida, a chamada hipertensão arterial pulmonar idiopática. Nós médicos gostamos desses termos complicados para dizer que a gente não sabe o que é. Então, a hipertensão arterial pulmonar idiopática é quando não foi conseguido identificar uma causa para isso. Existem diferentes tipos de hipertensão arterial pulmonar, Heleno. Em primeiro lugar, a hipertensão arterial, que é devido a uma proliferação na parede interna dos vasos pulmonares. Isso leva a um aumento na resistência pulmonar, o que vai acarretar um aumento da pressão pulmonar. Existem também aqueles casos onde há uma doença do pulmão associada. Essa doença do pulmão pode ser uma fibrose intersticial, um monte de cicatriz que se forma dentro do pulmão, também de causa desconhecida e que é mais frequente nas mulheres. Isso também leva ao aumento da pressão arterial pulmonar. Não é demais falar dos quadros da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, que também pode evoluir com o aumento da pressão na artéria pulmonar. Outras doenças do tecido conjuntivo que a reumatologia examina, em particular a esclerodermia, o lúpus eritematoso sistêmico, a utilização de alguns medicamentos. Há algum tempo atrás, Heleno, nós falamos aqui para a família Tupi sobre remédios para tirar o apetite. No passado se usava um remédio chamado fenfluramina, que já foi evidentemente retirado do mercado. O uso da fenfluramina foi associado a um aumento na pressão arterial pulmonar. As anfetaminas, que infelizmente voltaram a ser comercializadas, elas também podem causar aumento na pressão arterial pulmonar, que é uma condição potencialmente grave com alta mortalidade. Doutor Silvio Provenzano, na mesma pergunta, sintomas e tratamento. Eita! A sintomatologia da hipertensão arterial pulmonar, Heleno, começa principalmente com falta de ar.
né? O que o indivíduo vai referir é uma falta de ar, um cansaço progressivo aos esforços, eventualmente acompanhada de uma sensação de dor na parte anterior do tórax, uma dor no peito, né? Não necessariamente aquela dor do infarto, sobre a qual já falamos aqui, mas uma sensação de peso no peito e, eventualmente, a perda da consciência, desmaios. Esse tipo de sintomatologia obrigatoriamente deve levar o meu colega no posto de saúde a pensar na possibilidade de uma hipertensão arterial pulmonar. A história clínica, portanto, é de fundamental importância para que a gente comece a suspeitar desse diagnóstico. Aliado a essa história clínica, tem um exame físico que vai ajudar a corroborar. Por quê? Porque a hipertensão arterial pulmonar, que, como eu disse, é o aumento na circulação pulmonar, o aumento da pressão na circulação pulmonar, ela leva uma sobrecarga do coração direito. Isso vai levar, por exemplo, a jugular do paciente a ficar um pouco mais entumecida, túrgida. As jugulares ficam mais saltadas. O fígado aumenta de tamanho, né? Aquilo que a gente chama de hepatomegalia, até com um pouco de dor do lado direito do abdômen. As pernas incham. E além de alterações na ausculta cardíaca. Curiosamente, viu, Heleno Família Tupi, a hipertensão arterial pulmonar na ausculta do pulmão, na ausculta do aparelho respiratório, praticamente não provoca nenhum tipo de alteração. As alterações são mais evidentes na ausculta cardíaca e relacionadas ao coração direito. Com um exame físico e uma história clínica que sejam sugestivos de hipertensão arterial pulmonar, o médico pede alguns exames para tentar confirmar esse diagnóstico, que pode ser feito ainda a nível de posto de saúde. Um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma vai ter alterações típicas que mostram a sobrecarga do coração direito, ou seja, do ventrículo direito. Além disso, o raio-x de tórax, que eventualmente pode mostrar uma imagem onde fica localizada a artéria pulmonar um pouco alargada, é o alargamento do hilo pulmonar. Outras alterações que podem ser evidenciadas no exame simples é o ecocardiograma, que é um exame não invasivo. O ecocardiograma, que é um exame que depende muito do expertise da pessoa que está realizando o exame, ele vai mostrar alterações onde há a estimativa da pressão sistólica na artéria pulmonar, a chamada PSAP, que vai estar acima de 25 milímetros. Evidentemente que com essas alterações já há uma suspeita fortíssima da existência de um quadro de hipertensão arterial pulmonar e, nesse caso, deverá ser encaminhado a um serviço de referência. Nós temos alguns aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, a UP, o Hospital Universitário do Fundão, e também no meu hospital, doutora Silvana Romano, tem um serviço de pesquisa de hipertensão arterial pulmonar que funciona no Hospital Federal de Servidores do Estado. E para encerrar o tratamento. Bom, Heleno, uma vez feito o diagnóstico da hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença normalmente progressiva, para você ter ideia, a primeira medicação que foi utilizada para isso foi liberada para comercialização apenas em 1995, portanto há apenas 20 anos. Nessas últimas 2 décadas, Helena, uma série de medicamentos foram sendo pesquisados e descobertos e utilizados, inclusive com a chamada terapia combinada. Um dos medicamentos que podem ser utilizados para hipertensão arterial pulmonar e com bastantes resultados satisfatórios é o sildenafil, o velho Viagra. Pode ser utilizado por quê? Porque ele inibe uma enzima que promove a vasodilatação. E essa vasodilatação na circulação pulmonar, obviamente, que vai levar a uma diminuição da pressão arterial pulmonar. Então, o Viagra é um dos medicamentos que podem ser utilizados nesses pacientes com o intuito de melhorar a hipertensão arterial pulmonar. Além de outras drogas que podem ser associadas a esse medicamento para melhorar o quê? Em primeiro lugar, a qualidade de vida. Por quê? Porque sem tratamento, essa é uma doença que leva a um cansaço progressivo. É aquela pessoa que antes ficava cansada ao andar 4 quarteirões e hoje, subindo 3 lances de escada, é obrigada a parar. Para, às vezes, com 5 degraus. Progressivamente, até dificuldade para levantar e ir ao banheiro é uma situação muito difícil. Por quê? Porque a hipertensão arterial pulmonar evolui para uma insuficiência cardíaca congestiva. E isso leva a uma perda importante da qualidade de vida. É importante prevenir infecções no pulmão. Por quê? Porque numa situação onde haja infecção do aparelho respiratório, a tendência é que haja um agravamento da situação da hipertensão arterial pulmonar. Portanto, pacientes com hipertensão arterial pulmonar devem ser vacinados para o vírus da gripe, a influenza e também para o vírus da vacina antipneumocócica, para evitar a possibilidade de adquirir infecção por isso. Outra medida extremamente importante nesses pacientes é naqueles que ainda mantêm o perigoso hábito de fumar, tratamento para abandono do tabagismo. E, na medida do possível, exercícios físicos. Exercícios esses que não devem ser muito intensos não, viu, Helena? Eles devem ser feitos de acordo com a capacidade física do indivíduo, mas não permanecer muito tempo parado. O uso de anticoagulantes para evitar a formação de tromboses é uma medida que ainda é polêmica, mas na
maioria dos serviços ainda é usada. Por quê? Porque o tromboembolismo pulmonar, sobre o qual tivemos a oportunidade de recentemente falar com a família Tupi, também é uma causa de hipertensão arterial pulmonar. E evitá-lo, evidentemente, vai contribuir para melhorar muito a situação desses pacientes. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, amigão. Até, Heleno, e agradecendo a audiência da família Tupi, os retornos que têm vindo para mim. Foi um assunto complicado, eu espero que tenha dado para entender. Um abraço, gente, um bom domingo para todos, boa semana. Abraço, querido, bom dia. Show do